Você já ouviu falar sobre o espelho do palhaço? Dizem que, se você olhar por tempo demais, ele olha de volta. Mas Alice não sabia disso quando trouxe aquele espelho para casa. Agora, cada vez que se encara no vidro, percebe que não está sozinha. Algo ou alguém está lá dentro e quer sair. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre seus relatos e de onde está assistindo. A loja de antiguidades ficava no fim de uma rua que ninguém parecia notar. Era daquelas lojas que você passa todos os dias, mas nunca percebe até o momento certo. O momento em que o objeto certo te encontra. Alice não deveria estar ali. Pelo menos era o que seu instinto dizia quando empurrou a porta de madeira rangente. O cheiro de poeira e madeira envelhecida pairava no ar, e as lâmpadas fracas lançavam sombras oscilantes sobre os corredores apertados. Ela não estava buscando nada específico. Apenas vagava entre os móveis antigos e os olhos sem vida de bonecas de porcelana. Mas então, ela viu, encostado na parede do fundo, coberto por um lençol fino de tecido amarelado pelo tempo, estava o espelho. Era grande. Sua moldura dourada desbotada exibia esculturas de flores. E bem no topo, o rosto de um palhaço sorridente. Seu sorriso largo, esculpido no detalhe da madeira, parecia ter sido feito para trazer alegria, mas falhava terrivelmente. Os olhos do palhaço eram pequenos e afundados, as feições alongadas de forma quase grotesca. O sorriso era excessivo. Como se forçado a ficar preso naquela expressão, Alice não conseguia parar de olhar. "Ah, esse espelho", murmurou uma voz rouca atrás dela. Ela se virou, e um homem magro, de feições enrugadas, a observava do outro lado do corredor. O dono da loja. "De onde ele veio?" Alice perguntou, mantendo os olhos no espelho. O homem hesitou. Passou a mão pelos cabelos grisalhos e respondeu, sem olhá-la nos olhos. "Você realmente quer isso, moça? Não quer levar outra coisa?" O jeito como ele evitava o espelho fez com que Alice se interessasse ainda mais. "Quero. Quanto custa?" O vendedor suspirou, olhando para a moldura do palhaço como se esperasse que algo nele se movesse. Depois murmurou um preço barato demais. Alice pagou sem pensar. Naquela noite, ela levou o espelho para casa. Ele era pesado, como se arrastasse consigo todo o tempo que havia passado em esquecimento. Assim que terminou de fixá-lo na parede do quarto, deu um passo para trás para observá-lo melhor. Seus próprios olhos a encararam no reflexo, mas havia algo na imagem, uma leve distorção ao redor da moldura. Quase imperceptível, como se o vidro estivesse pulsando. Foi só a iluminação ruim, se convenceu. Mas quando saiu do quarto e apagou a luz, o vidro brilhou levemente na escuridão, como se algo dentro dele estivesse acordando. O dia seguinte amanheceu frio e cinzento. Alice acordou sentindo o quarto mais gelado do que de costume, como se o espelho absorvesse o calor ao redor. Ela se vestiu apressadamente e, ao passar em frente ao vidro, notou algo estranho. Seu reflexo estava lá, imóvel, mas por uma fração de segundo, ela teve a impressão de que seus olhos no espelho não se moveram junto com os dela, como se estivesse atrasado, alguns milissegundos fora de sincronia. Seu coração deu um salto no peito, mas ela afastou o pensamento. Reflexos enganam o cérebro o tempo todo, certo? Ignorando o desconforto, saiu para o trabalho. Quando voltou para casa à noite, sentia-se exausta. Tinha decidido não dar mais atenção ao espelho, mas ao entrar no quarto, ele estava lá, esperando. Alice parou por um momento e encostou a porta atrás de si. Hesitante, se aproximou do vidro. Um arrepio escalou sua espinha. Seu reflexo estava pálido demais. O rosto dela parecia um pouco diferente, como se a imagem estivesse desbotada. O quarto refletido no espelho também parecia ligeiramente deformado. Sombras mais escuras nos cantos, móveis um pouco deslocados. Alice deu um passo para trás, fechou os olhos, respirou fundo
e olhou novamente. Agora estava normal. É só cansaço, tentou se convencer. Para tirar essa paranoia da cabeça, puxou o celular e abriu a câmera frontal, querendo testar se a luz do quarto tinha algo a ver com a estranheza do espelho. Levantou o telefone e focou na moldura do palhaço sorridente no topo. Foi então que aconteceu. O reflexo no espelho captado pela câmera era diferente. Alice não estava sozinha na imagem. Atrás dela, no canto esquerdo do vidro, havia algo. Alguém, uma silhueta alta e magra, vestida com algo semelhante a um traje de palhaço, estava parcialmente encoberta pelas sombras. O rosto não dava para ver direito, mas Alice teve a nítida impressão de que ele estava olhando para ela. Seus dedos congelaram no celular, seu peito apertou. Virou-se de súbito. Nada. Nenhuma sombra no quarto. Nenhum palhaço. Nada atrás dela. Alice olhou de novo para o celular. A figura ainda estava ali, parada, observando. Então, no meio daquele silêncio apavorante, o celular vibrou em suas mãos. Número desconhecido chamando. Alice arregalou os olhos. O aparelho continuou vibrando. O quarto pareceu se tornar pequeno, sufocante. Respirando rápido, seu dedo deslizou até a tela e atendeu. Silêncio absoluto na linha. Por um instante, Alice achou que não havia ninguém, até que escutou uma respiração do outro lado, e então uma risada, baixa, arranhada, distante, mas claramente para ela. O sangue de Alice gelou, suas pernas tremeram. Antes que pudesse reagir, a voz finalmente sussurrou. "Você está vendo a gente agora, não está?" A ligação caiu. Alice ficou parada no meio do quarto, segurando o celular com força. Seu coração martelava tão alto que quase abafava o silêncio. Aquilo não foi uma brincadeira. Não poderia ser. Respirou fundo, tentando acalmar as mãos trêmulas, e forçou-se a encarar o espelho mais uma vez. Só seu próprio reflexo. Sem sombras estranhas, sem palhaços escondidos. Mas aquele telefone, aquela voz. "Você está vendo a gente agora, não está?" Alice mordeu o lábio inferior. Alguém poderia estar tentando pregar uma peça. Mas como explicaria o que viu na câmera? Como explicaria a coisa no reflexo? Algo ali não queria ser ignorado. Depois de verificar todas as portas e janelas da casa, Alice voltou ao quarto determinada a provar a si mesma que tudo aquilo era uma paranoia boba. Ela retirou o espelho da parede e o encostou no chão, voltado para baixo. Se não olhar, não há problema, certo? Só que ao tentar dormir, um som sutil começou a ressoar pelo quarto, como se algo arranhasse o chão. Alice abriu os olhos. Estava escuro, mas ela soube na mesma hora que o barulho vinha do espelho. Com o coração disparado, ela estendeu a mão e tateou o interruptor. Luz acesa. Ela virou a cabeça lentamente para o lado da cama. O espelho não estava mais onde ela havia colocado. Ele estava de pé, encostado novamente na parede, exatamente onde estivera antes. Alice prendeu a respiração. Ela sabia que não o tinha movido. Isso não pode estar acontecendo. Com passos vacilantes, ela se aproximou. A superfície do vidro parecia mais escura, como se não refletisse corretamente o quarto. Com um nó na garganta, ergueu o celular mais uma vez e abriu a câmera. Queria testar, queria provar. O sangue fugiu do seu rosto. O celular captava algo dentro do espelho. O reflexo do quarto não estava vazio. Lá no fundo do vidro havia uma silhueta imóvel. O mesmo palhaço esguio de antes, parado como um espectro silencioso, olhando diretamente para ela. Então, a coisa se moveu. Alice prendeu o grito na garganta e deixou o celular cair no chão. Suas pernas congelaram. O reflexo avançou, como se estivesse vindo em sua direção. Mas o espelho permaneceu imóvel. O vidro, firme. Nada a atravessou. Alice, respirando ofegante, olhou para seu próprio reflexo. Seu rosto estava pálido,
olhos arregalados, mas percebeu algo terrivelmente errado. Seus olhos, no reflexo, eles ainda estavam encarando a coisa no fundo do espelho. Mesmo que ela já tivesse desviado o olhar, ela sentiu seu estômago revirar. O espelho não estava mais apenas mostrando seu reflexo. Tinha alguma coisa errada com ele. O reflexo estava desconectado dela. E lentamente, os lábios de sua imagem no vidro se curvaram para um sorriso que não deveria estar lá. O sorriso no espelho não era dela. Alice sentiu um choque percorrer seu corpo. Ela não estava sorrindo, mas seu reflexo estava... Não, aquilo não era mais um reflexo. O estômago de Alice revirou. Ela recuou um passo, mas a imagem no espelho continuou imóvel, sorrindo com um sorriso frio e forçado. Seu peito subia e descia num ritmo acelerado. Precisava sair dali, precisava sair agora. Mas então, quando se virou em direção à porta, notificação no celular. O barulho fez seu coração pular no peito. Ela olhou para o aparelho no chão, tremendo, e se abaixou para pegá-lo. Uma mensagem, de número desconhecido. Por que está fugindo, Alice? Seu sangue gelou. A tela do celular piscou, e a câmera frontal foi ativada sozinha. Alice arregalou os olhos. Ela estava no enquadramento, mas não estava sozinha. O reflexo do espelho ainda aparecia no fundo da tela e agora havia 3 figuras ali. 3 palhaços a observavam. Um alto e esguio, outro baixo e curvado. O terceiro enorme, parado nas sombras. Eles estavam cada vez mais próximos do vidro. O pavor absoluto tomou conta de Alice. Ela tentou jogar o celular longe, mas antes que conseguisse, a tela da câmera congelou. As figuras se moveram. Elas não estavam mais na mesma posição. Estavam mais perto. Não, 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 não. Alice desligou o celular no desespero e, num surto de terror, cobriu o espelho novamente com um lençol. Ela não dormiu aquela noite. Ficou sentada na cama, ofegante, sentindo um peso estranho no ar. O tempo passou arrastado. Um silêncio morto preenchia cada canto do quarto. Então, às 3 da manhã, Alice ouviu uma risada, fraca, baixa demais para ser real, mas vinha debaixo do lençol. Seu corpo todo ficou tenso. Ela não ia tirar o pano. Não dessa vez. A risada se tornou um sussurro, e Alice quase sentiu que a voz estava dentro de sua cabeça. Vire-se! Ela congelou. Ela não queria virar, mas algo dentro dela, algo inexplicável, fez seu corpo se mover sozinho. Muito devagar, Alice virou a cabeça. O espelho estava descoberto. O lençol estava dobrado no chão. Ela não o tinha tocado. Alice sentiu a respiração falhar. O medo era algo quase palpável. Seus olhos encararam a superfície negra do vidro. O reflexo devolveu o olhar, mas tinha algo diferente. Não era mais a moldura de palhaço, era algo muito pior. Os 3 palhaços não estavam apenas refletidos. Eles tinham saído da escuridão e estavam ao seu lado. A boca de Alice abriu para gritar. As luzes piscaram. Tudo ficou escuro. E então, o silêncio. O amanhecer encontrou o espelho sozinho no quarto. Alice, ela não estava mais lá. Mas, dentro do espelho, 3 pares de olhos coloridos agora pareciam satisfeitos. Até que algo se moveu. Dentro do vidro. Alice estava lá dentro. Seus punhos batiam contra a superfície, mas nenhum som ecoava. Seu reflexo sorriu. Dessa vez, como um verdadeiro palhaço. Alice bateu desesperadamente contra o vidro. Seus punhos golpeavam a superfície fria e lisa, mas nenhum som ecoava. Ela estava do outro lado, do lado errado. O quarto parecia o mesmo, e ao mesmo tempo, não era. As cores eram desbotadas, como um filme velho. O ar parecia pesado, como se cada respiração exigisse esforço. E no canto do espelho,
algo pior. O outro reflexo dela ainda estava lá. Mas não era mais Alice. Aquela coisa sorria. O novo reflexo tinha maquiagem de palhaço, pele pálida como cera, lábios exageradamente vermelhos esticados em um sorriso torto e lágrimas negras escorrendo dos olhos. Ela não parecia assustada, parecia satisfeita. E então, sem que Alice fizesse qualquer movimento, o reflexo levantou a mão e colocou o dedo sobre os lábios. O estômago de Alice revirou. Aquilo não era um pesadelo, era real. Com o coração disparado, ela olhou ao redor. O ambiente ao seu redor parecia o seu quarto, mas era uma cópia distorcida. As sombras eram mais escuras, como se tivessem vida própria. Os móveis tinham proporções erradas, como uma pintura deformada. E então ela percebeu. Ela não estava sozinha. Havia outros reflexos nos vidros do quarto, outros espelhos menores espalhados pelo ambiente. E neles, Alice viu eles. Os palhaços, espalhados, silenciosos. Seus olhos eram fendas negras, sem alma. Seus corpos se contorciam em ângulos impossíveis quando se moviam. O pavor apertou seu peito. Se ficasse ali, seria deles. Para sempre. Seu olhar voltou para o outro lado do espelho. O reflexo falso de Alice ainda a observava. Ela estava livre do lado real. Alice avançou e começou a bater contra o vidro com mais força. "Me tire daqui!" Seu outro eu apenas inclinou a cabeça, o sorriso agora ainda mais aberto, quase rasgando os lábios. E então, a coisa falou. "Mas, Alice, você acabou de chegar." A voz veio de dentro da cabeça dela. Era a voz dela mesma, mas errada. O som parecia distorcido, com ecos que dançavam pelo ar. Alice sentiu um arrepio subir por sua espinha. Ela precisava sair. Agora. Seu olhar disparou ao redor buscando uma saída. Qualquer coisa. Foi então que viu. No fundo da sala, havia um outro espelho. Mas ele era diferente. A moldura não tinha o rosto do palhaço. Tinha um buraco. Como se tivesse sido arrancado à força. Era por ali. Só poderia ser ali. Os palhaços começaram a se mexer nos reflexos. Os corpos tremiam de uma forma antinatural, cada vez mais rápidos. Eles estavam vindo. Alice correu. Ouviu risadas atrás de si. O som era infantil e ao mesmo tempo rouco, como um rádio fora de sintonia. Ela alcançou o espelho e... o vidro estava trincado. Teria sido alguém tentando fugir antes dela? Sem pensar, ela ergueu o punho e socou o vidro com toda a sua força. O som do impacto foi ensurdecedor. Os cacos caíram ao chão como se fossem água. Alice se jogou para frente atravessando o portal. Por um segundo, tudo ficou escuro. Ela sentiu um impacto, como se estivesse caindo de um lugar muito alto, mas ao mesmo tempo não estivesse caindo. Os gritos dos palhaços ecoavam ao longe, ficando mais fracos, até desaparecerem. Quando abriu os olhos novamente, Alice estava de volta. Estava deitada no chão do seu quarto, ofegante, o corpo tremendo. O espelho estava diante dela, agora vazio. Nenhum palhaço, nenhum reflexo distorcido, nenhuma voz. Acabou? Ela engoliu em seco, passando as mãos pelo rosto. Cada fibra de seu corpo queria acreditar que sim. Ela se levantou devagar e olhou ao redor, checando cada canto. Tudo parecia normal. Alice soltou um suspiro trêmulo e caminhou até a escrivaninha para pegar o celular. Precisava ver as horas, falar com alguém, fazer qualquer coisa que a fizesse sentir que estava no mundo real. Ela desbloqueou a tela, a câmera frontal ligou automaticamente. E foi então que Alice viu. No reflexo do celular, seu rosto estava diferente. A pele, um pouco mais pálida. Os olhos, um tom mais escuro. E os lábios, esticados em um leve sorriso. Alice encarou a tela do celular. O reflexo dela estava sorrindo, mas ela não.
Suas mãos começaram a suar. Ela franziu a testa, fez uma careta, abriu a boca, tentou qualquer movimento que confirmasse que aquela ainda era ela. O reflexo repetiu tudo, atrasado, como se estivesse pensando no que fazer primeiro. Ela jogou o celular na cama num reflexo de puro pavor. Isso ainda está acontecendo? Respirou fundo, tremendo. Não. Ela não podia perder o controle agora. Talvez fosse cansaço. Talvez estivesse ficando paranoica. Sim, só podia ser isso. Alice fechou os olhos, esfregando as têmporas. Precisava se distrair. Foi até o banheiro. Lavou o rosto, deixando a água gelada deslizar pela pele. Quando levantou a cabeça para o espelho, o sorriso ainda estava lá. Mesmo que seu rosto estivesse neutro, seu estômago se revirou. Isso não é real. Não pode ser real. Ela saiu do banheiro sem olhar para trás. Horas passaram arrastadas. O espelho continuava pendurado na parede. Fechou cortinas, evitou vidros, qualquer reflexo. Queria que o tempo avançasse, que aquele sentimento ruim desaparecesse. Mas, às 03h33 da madrugada, ela percebeu algo pior. Mesmo no escuro, mesmo deitada na cama, olhos fixos no teto, ela sabia que ainda estava sorrindo. Não por escolha própria. Os cantos da sua boca pareciam pesados, quase doloridos. Os músculos do rosto estavam tensionados em uma expressão que não era dela. O horror gelado rastejou por sua espinha. Seu próprio rosto não obedecia mais. Alice trancou a respiração. Tentou mover a boca, mas não conseguia fechar o sorriso. Apertou os olhos com força, prendeu a respiração. Isso não está acontecendo. Ela precisava de ajuda. Pegou o celular e abriu a câmera frontal de novo. Tinha que checar. O reflexo... Ele agora estava diferente. A boca da Alice no espelho abriu, aos poucos. Mas ela não tinha feito isso. E bem ao fundo da garganta espaçosa demais, algo começou a surgir. Uma mão, pequena, pálida, com unhas sujas. Algo estava saindo de dentro dela. Alice jogou o celular longe e gritou, cobrindo o rosto. O grito saiu afogado, como se houvesse algo pressionando seu peito. Mas então, algo mudou. O cômodo ficou anormalmente escuro. As sombras se alongaram pelas paredes, distorcendo tudo ao redor. E Alice ouviu, vindo do espelho do quarto. A respiração dela falhou. Segundos depois, a batida veio da porta do quarto. Os pelos em sua nuca se arrepiaram. Isso está aqui dentro comigo. Silêncio. E então, do outro lado da porta, veio o som de uma risada infantil, misturada com um choro baixo. Alice segurou a respiração. A risada infantil atrás da porta misturava-se com o som de choro baixo, como se houvesse duas vozes sobrepostas. Cada célula do seu corpo gritava para não abrir aquela porta. Mas então, a maçaneta começou a girar. Lentamente. Alice engoliu seco e recuou contra a parede. A escuridão da casa parecia mais espessa, sufocante. O sorriso dolorido ainda estava colado em seu rosto, como se fizesse parte dela agora. Ela olhou ao redor, desesperada. Tinha que sair dali. Quando seus olhos foram até a janela, o coração parou. Reflexos. Os vidros mostravam vultos coloridos, silhuetas, palhaços. Eram vários, espalhados pela escuridão do lado de fora, observando. A maçaneta da porta girou completamente. O tempo congelou. Alice segurou a primeira coisa que encontrou, um abajur da escrivaninha. Ela levantou o objeto, esperando o pior. A porta abriu lentamente. A claridade fraca do corredor revelou nada. Ninguém estava ali. O corredor estava vazio, mas então seu olhar caiu para o chão. Pegadas, pequenas, infantis, vermelhas. Alice tremeu. Algo estava ali dentro da casa. Então, o som mudou. Agora não vinha mais da porta. Vinha de trás dela, o espelho. A cabeça dela girou num reflexo automático.
E quando seus olhos encontraram o vidro, uma criança estava do outro lado. O sangue de Alice gelou. Era uma menina pálida, vestindo um macacão vermelho e branco de palhaço. O olhar dela era sem vida, profundo. Mas o pior foi quando Alice percebeu que o reflexo da menina estava errado. O espelho mostrava a menina de costas para ela, virada para o outro lado. Mas no vidro, a cabeça da garota estava girada para trás, olhando diretamente para Alice. Alice sentiu um soluço de puro pavor subir por sua garganta. Ela ficou paralisada. E então, a garota levantou um dedo, apontando diretamente para Alice, e sua boca se abriu em um sorriso largo e sufocante. Uma risada ecoou, cortando a escuridão do quarto. Alice pisou para trás num impulso. Seu tornozelo bateu na cama e ela tropeçou. O coração disparava, as mãos tremiam, mas antes que pudesse correr, o celular vibrou no chão. A tela piscou e uma notificação apareceu. Olhe mais perto, Alice. Ela tentou resistir, tentou ignorar, mas, por alguma força desconhecida, seus olhos se moveram novamente para o espelho, e ali, atrás do reflexo da menina, outros rostos começaram a surgir na escuridão. 1, 2, 5, 10, 20 palhaços, todos olhando diretamente para ela, todos sorrindo. Mas então, algo mudou. Um deles deu um passo para frente e depois outro, e então, ele atravessou o vidro. O espelho trincou, e antes que Alice pudesse sequer respirar, um braço saiu do vidro, agarrando o pé dela. Alice gritou. O braço gelado a puxava. Ela tentou se soltar, mas os dedos eram curvados, esqueléticos, e apertavam sua perna com uma força absurda. Sentiu a carne ceder, o vidro quebrando cada vez mais, formando rachaduras profundas. Me solta! Me solta! Ela socou a parede, o chão. A mão desesperada de Alice tentou alcançar qualquer coisa que pudesse usar para se libertar, mas era inútil. O espelho estava enganosamente próximo, e o pescoço de Alice parecia ser congelado de pavor, como se algo de dentro dele a observasse. E então ela ouviu a voz. Aposto que não vai sair tão fácil. A voz parecia vir do próprio espelho, distorcida, abafada, como se uma multidão de gargalhadas baixas estivesse presas dentro dele, esperando pela hora de se libertar. A pele de Alice arrepiou. O braço que a segurava estava puxando mais forte, quase entrando completamente no espelho. Ela não tinha mais controle. Seus dedos eram puxados como se não passassem de fios de lã à mercê de um monstro invisível. Então, uma parte do vidro se estilhaçou e a mão puxadora desapareceu por completo. Tudo ficou calmo. Ela ofegava. Ainda não podia acreditar que havia escapado. Ainda estava com vida. Alice rastejou para longe, segurando a perna ferida, olhando para o espelho como se ele fosse um poço de horrores a ser evitado. Mas no fundo, algo puxava sua atenção. Ele, de alguma forma, estava chamando. Ela podia sentir isso. Algo de enigmático e crescente. As lâmpadas começaram a piscar. Cada vez que a luz enfraquecia, ela sentia como se estivesse se afundando em uma escuridão visceral, em algo do qual nunca poderia escapar. O espelho estava se transformando. Antes, parecia imóvel, inofensivo, mas agora havia uma sombra. Ela não estava apenas refletindo, estava consumindo. Algo estranho preenchia seu interior, como se alguém estivesse do outro lado, desejando atravessar. O celular vibrou novamente. Alice hesitou. E quando decidiu olhar para a tela, a mensagem não era mais um aviso ou ameaça. Era algo mais distorcido. Abrace o pavor. Venha visitar-nos. A mensagem estava acompanhada por um vídeo. Com as mãos trêmulas, ela apertou play. A imagem começou tremida, distorcida,
como uma velha filmagem em VHS. Mas o que viu a fez se engasgar com o próprio grito. Ela estava vendo o próprio reflexo, mas não mais no espelho, e sim em um ambiente fechado, apertado e assustador. O lugar estava coberto de rostos, palhaços. Cada um deles estava completamente imóvel, mas os olhos eram esbugalhados e cintilantes. A mensagem na tela dizia: "Ela está aqui com todos nós." No instante seguinte, o celular apagou. A tela ficou completamente preta. Então, as luzes se apagaram de vez. A escuridão envolveu tudo ao redor de Alice. Ela não conseguia ver mais nada, exceto os olhos, que estavam atrás dela, atrás de cada espelho. A pressão na sala aumentou, como se os espaços estivessem se comprimindo. Alice podia ouvir a risada outra vez, muito perto, e o cheiro de decomposição. E no escuro de onde menos esperava, algo começou a se arrastar. "Alice! Alice!" Era uma voz familiar, e a dor dentro dela se multiplicou. Havia ela mesma, distorcida. Seus olhos haviam se escurecido, a pele mais pálida, e sua boca agora deformada, escancarada. E ela sussurrava: "Agora, você é um de nós." Antes que pudesse se afastar, as sombras tomaram a sala. Ela não estava mais sozinha. Agora havia outros. De dentro do espelho, palhaços, figuras distorcidas saíam lentamente. E eles não sorriam mais. Não havia nada em seus rostos, além da fome. A porta se fechou sozinha. Alice estava agora completamente presa, e a risada parecia cada vez mais próxima. O ambiente parecia dilatar à sua volta. A escuridão foi engolindo as paredes, o teto, o próprio espaço. Alice mal conseguia discernir onde terminava a casa e onde começava o pesadelo. A risada dos palhaços agora reverberava. Um som macabro que parecia surgir de todos os pontos da sala, ecoando em sua cabeça. Ela tentava fechar os olhos, bloquear a dor, mas as imagens eram mais fortes. O ar estava gelado e úmido, pesado como se o próprio tempo estivesse distorcido. Cada movimento que ela fazia parecia arrastar mais sombras ao redor, como se o quarto estivesse literalmente se tornando parte do espelho, envolvendo-a, engolindo-a. Alice sentia suas forças escorregando por entre os dedos. Quando tentou gritar, suas palavras se perdiam na gargalhada, que ficava cada vez mais frenética, uma mistura de dor e prazer. Do espelho à sua frente, algo a observava. Não uma mera imagem distorcida ou refletida, mas uma presença real, algo imenso, ameaçador. Aconteceu num instante. Em um movimento abrupto, uma sombra negra apareceu, tomando a figura de alguém. Alice reconheceu os traços do palhaço original, o que estava na moldura do espelho. Seu sorriso estava deformado, seus olhos opacos como buracos. Mas agora, o que o tornava aterrador era o vazio atrás dele. "Alice!" uma voz sussurrou. Era a mesma voz da menina, mas ela estava agora emergindo da escuridão, vindo diretamente de dentro do reflexo. Alice recuou. Seus olhos se arregalaram enquanto via os palhaços saírem do espelho como sombras dançantes, tendo uma consistência tangível, mas ainda assim flutuando. Quando a primeira mão surgiu no espaço vazio, com dedos longos, esqueléticos e cobertos por manchas de sangue seco, ela sentiu a presença dela no fundo de sua alma, como uma luz apagada no fim de um túnel sombrio. "Você é um dos nossos agora", a voz de outro palhaço disse, estilhaçando as palavras como se tivessem saído de um pesadelo antigo, desconhecido. Uma rocha em sua garganta, um choque de medo frio atravessando seus ossos. Alice tentou se mover, mas o espaço parecia se contrair, torná-la uma prisioneira. O espelho estava em todos os lugares agora. Até mesmo o ar ao redor tinha uma qualidade pegajosa e reflexiva, como se algo invisível a estivesse observando. Mais rostos surgiram, ainda distorcidos, mas os olhos, esses olhos eram reais, humanos, famintos.
A pressão nos seus pulmões aumentava, suas pernas cederam e a gravidade parecia a absorver. Palhaços estavam em todos os lugares. Aos poucos, eles começaram a dançar lentamente, desajeitados, como marionetes, suas risadas surgindo de dentro de sua mente, repletas de ecos repetidos. Um caos devastador envolvia tudo o que era visível. Você não vai escapar, isso não é o seu reflexo, é a sua morte. A voz sombria daquele palhaço foi mais alto que qualquer outra coisa. Um vulto surgiu perto de Alice e dessa vez foi diferente. Não era uma imagem do espelho, era uma presença viva no mesmo cômodo. O palhaço tinha uma máscara tão fina, quase translúcida, como se estivesse projetado para seguir os movimentos dela. Ele a alcançou em passos rápidos. Ao invés de fazer o gesto final, a estrangulando com a força das sombras, ele começou a apontar diretamente para sua testa. O dedo sujo e rígido estava apontando como uma faca. A vontade de Alice de sair dali era irracional. Algo dentro dela a impedia. Era mais forte do que ela mesma. Parecia que seus músculos não respondiam à sua mente. Do fundo do espelho, vários outros começaram a avançar. Mas então, uma risada desumanamente profunda rompeu todas as outras. Ainda há tempo, Alice. Ela ouviu do reflexo de seu próprio rosto distorcido, suas bochechas contorcidas, seus olhos vazios, quase mecanicamente vidrados. Uma espécie de alma, agora sendo carregada naquele corpo. A risada crescente a engoliu até não restar mais nada, deixando-a sem ar, sem forças. A máscara se despedaçava dentro dela. Ela sabia que tinha uma última chance. Olhe agora. Alice. O celular vibrou mais uma vez. A última notificação. Você está condenada. Eles já estão em você. As paredes explodiram. A gritaria começou de dentro da alma. O tempo se estendia no infinito. A sala parecia um lugar fora do tempo, com as sombras oscilando em um ritmo insano, em direções aleatórias, criando uma confusão de rostos e sons que se entrelaçavam. Alice não sabia se estava acordada ou se estava agora imersa em uma realidade paralela onde nada mais tinha sentido. Era impossível distinguir onde terminava o reflexo e onde começava sua própria carne. E então, o silêncio. A sala parou de se mover. Todos os palhaços, as sombras, as gargalhadas, tudo se tornou absolutamente imóvel. Alice respirou, os pulmões queimando de uma mistura de medo e exaustão absoluta. Cada parte dela pedia para desistir, para cair naquele abismo sem fim, mas dentro dela, uma força invisível a mantinha de pé. E então, finalmente, ela compreendeu. O espelho não estava apenas preso à casa. Ele não estava apenas reformando suas próprias lembranças de dor e sofrimento. Não. Ele era a própria prisão, a cadeia que a impedia de escapar de quem ela realmente era. Os palhaços, os reflexos distorcidos, tudo fazia parte de algo ainda maior. E agora Alice sabia que, como eles, ela também estava presa ali dentro. Alice forçou sua mente a focar em algo mais. O celular ainda estava em suas mãos, agora sem qualquer sinal de vida. Ele estava apagado, mas ela sabia de alguma maneira que a última resposta viria de dentro dele. Antes que pudesse pensar mais sobre isso, sentiu uma presença atrás de si, uma sombra densa, maior que qualquer coisa que ela já havia enfrentado. Alice se virou e ao fundo do cômodo ali estava, a figura do palhaço mais antigo, com um semblante marcado por cicatrizes, a mesma figura que sorria sem parar. Só que dessa vez, seu sorriso estava desfeito. Ela não sabia dizer se estava apenas enlouquecendo, se os reflexos a estavam consumindo, ou se isso era a realidade. É tarde demais, disse o palhaço, em uma voz tão baixa que parecia ecoar diretamente dentro da mente de Alice. A casa é nossa agora, Alice. Todos os reflexos que você viu, todos os rostos que dançaram em sua mente, eram apenas os pedaços que você deixou para trás.
Você já está aqui. Nunca deixou de estar. Uma ondulação atravessou sua pele. Algo desconhecido começou a se infiltrar em suas veias, como um veneno para a alma. Agora vocês são um de nós, o palhaço completou, aproximando-se, mas nunca tocando Alice. Ela olhou para ele, seus olhos paralisados, com o que estava diante dela. Os rostos dos palhaços eram mais nítidos do que nunca. Os olhos de cada um deles estavam focando nela com uma fome insaciável. Mas agora ela compreendia a verdade por trás dos sorrisos. Aquilo não era uma homenagem à alegria. Não era uma simples representação. Aquelas máscaras eram portas, saídas para outros mundos, outros espaços além deste. Alice piscou e, ao abrir os olhos novamente, a sala tinha mudado. O espelho se alargou, invadindo a própria parede, transformando tudo ao redor. Ela já não estava mais presa, mas nem tampouco livre. Ela estava dentro de outro espelho, mais profundo. O espelho dentro de si. Com um último sorriso, o palhaço curvou a cabeça e, num gesto rápido, disse: "Agora você vê. Nós somos o espelho. Você sempre foi parte dele." E antes de sua mente poder processar tudo, ela percebeu. Ela estava agora do outro lado. Lá fora, a luz fraca da madrugada iluminava uma velha casa vazia. Dentro do espelho, seu rosto sorriu, olhando para aquele refúgio intocável da realidade. O que nos aguarda? A nova vítima, a nova alma a consumir. A risada ecoava das profundezas do espelho, agora funcionando como uma porta secreta entre o mundo real e o além. Nos reflexos espalhados, o lugar agora estava mais vivo, mais pesado com a presença dos palhaços. E aqueles que olhassem jamais seriam os mesmos, porque sempre haverá alguém para olhar para o espelho e ver as sombras. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. O medo não se espalha sozinho. Quer saber mais? Comente abaixo e compartilhe suas teorias. Quem sabe a próxima história já tenha começado no espelho.